Estamos de volta no quadro Conexões, esse programa que recebe gente relevante, gente que tem muito a nos ensinar, e hoje é uma honra receber essa pessoa, ele que é líder, pastor, presidente lá na Igreja Verbo da Vida em Petrolina, no Pernambuco. Ele que tem uma igreja super relevante no Brasil, que prega vida no Espírito. Muitos líderes do Brasil têm ido para a igreja dele aprender com ele. Então você imagina que conteúdo que ele vai nos derramar aqui hoje. É uma honra te receber aqui, pastor Edilson de Lira. Palminhas para ele! Olá, obrigado, pastor. Prazer estar com vocês aqui também. Prazer é grande. Eu fico só ali no grupo do pastor Costa e vejo sempre você lá. É um prazer, pastor. A Igreja Verbo da Vida assim, marca o meu coração pelo que prega, pelas práticas espirituais, que são as disciplinas, que é a vida no Espírito, e eu me identifico muito, e é assim que a casa de oração tem praticado, tem crescido. Então, assim, é um prazer te receber aqui. Olha, eu queria dizer que para mim também é um prazer enorme. Eu, depois que tive a oportunidade de participar dessa mentoria junto com você, junto com tantos outros pastores relevantes, pude conhecer um pouquinho mais também da casa de oração, e queria dar os parabéns por esse trabalho inspirador, que certamente está trazendo avivamento para Franca e está incentivando, inspirando muitos outros lugares também. Amém, obrigada. Você é daí mesmo, de Petrolina? Eu sou caruaruense, é uma outra cidade do interior também de Pernambuco. Nasci nessa cidade, morei um bom tempo em Recife, capital pernambucana, e depois vim para Petrolina e estou pastoreando a igreja aqui há 10 anos. A nossa igreja já tem 19 anos de existência, 10 destes comigo. Você é o pastor que seguiu logo após o apóstolo Bud? Na verdade, o apóstolo Bud, ele é o fundador do Ministério Verbo da Vida. Sim. Hoje o Verbo da Vida, ele conta com mais de 400 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E nós aqui temos uma supervisão do nosso ministério, então somos responsáveis por cerca de 30 e poucas igrejas aqui do interior do Nordeste, especialmente na região do Sertão do Ceará, Sim. Sertão de Pernambuco, um pouquinho também do Sertão do Norte, da Bahia. Então a gente está aqui numa supervisão regional do nosso ministério. Ah, tá. Agora o apóstolo, ele morava, não era aí não, né? Em Campina, né? Em Campina Grande, né? A sede nacional, na verdade a sede internacional do nosso ministério está em Campina Grande, na Paraíba. O Bud Wright, o nosso fundador, que hoje está com o Senhor, ele veio dos Estados Unidos, estudou na Escola Bíblica Rema, em Tulsa, Oklahoma, e recebeu uma direção da parte de Deus para vir para o Brasil, trazer a palavra da fé. Ele começou no Paraná, esteve em São Paulo, depois veio para o Nordeste também por uma direção de Deus, e hoje a gente está espalhado, eu faço parte também dessa visão. Que maravilha. No programa aqui, o pastor Edilson, a gente tem feito assim, um trabalho direcionado, e essa semana nós estamos falando de princípios, conceitos, estratégia da forma como o povo judeu enriqueceu, é o povo, um dos povos mais poderosos da terra. E hoje a gente falando sobre um dos princípios dele, que é o feedback. Fala para mim um pouquinho dessa sua experiência. Você pede feedback, sabe receber, aprendeu, como é que é? Olha, esse assunto é muito importante. Eu estava ouvindo você falando, né? Fui muito edificado. Eu costumo dizer que a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, muitas vezes, nós estamos tropeçando em erros que a gente nem tem noção que existem. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Mas o caminho do ímpio é como aquele que anda em trevas. Ele tropeça e nem sabe onde está tropeçando. Ou seja, para mim pessoalmente, um dos maiores problemas é quando a gente não sabe qual é o nosso problema. É verdade. A gente está errando, as coisas não estão dando certo, mas você não consegue dizer por quê.
Por quê? Porque a gente não sabe aquilo que a gente não sabe. E se a gente não sabe aquilo que a gente não sabe, nós precisamos de outras pessoas que possam sinalizar, que possam mostrar para a gente aquilo que nós não estamos vendo. E aí é onde entra a importância do feedback, porque na multidão de conselhos há sabedoria. O apóstolo Paulo praticava isso. Nós vemos que depois de um tempo do seu ministério, já em atuação, ele já tinha visto o Senhor Jesus, mas a Bíblia diz que ele vai até Jerusalém para receber a bênção de Pedro, a bênção de João, dos apóstolos, que ele considerava como colunas, e lá ele recebe um feedback. Eu lembro muito bem quando ele escreve aos Gálatas, e ele diz que os apóstolos pediram também para que ele se lembrasse dos pobres, que ele procura fazer com diligência. O que Paulo estava fazendo ali era o que todo cristão precisa fazer. Paulo, mais do que qualquer um de nós, poderia dizer, bem, se eu vi o próprio Jesus Cristo ressuscitado, milagres estão acontecendo através do meu ministério, vidas, milhares delas, estão sendo salvas, eu não preciso ir falar com Pedro, com João, com Tiago, eu recebi a mesma coisa que eles, eu recebi do Senhor, por exemplo, o ensinamento da ceia, ele diz, recebi do Senhor, que também vos entreguei. Então, Paulo era alguém que teria tudo para dizer, não preciso de feedback dos outros. Exatamente. Mas ele reconheceu a importância de ouvir, a importância de ser avaliado. O próprio Paulo também, escrevendo a Timóteo, o seu jovem discípulo, diz que aqueles que exercerem bem a diaconia, o ministério, são dignos de uma estimada posição. O que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Avalie as pessoas. E nós não podemos avaliar alguém sem passar um feedback para essa pessoa. Então, um outro exemplo é bem interessante também, e eu vou deixar você bem à vontade para me interromper, viu, Júlia? Tá, porque quando o pregador começa a falar, vai falando. Pode falar. Mas fica à vontade para intervir, para perguntar, Tá para bom. interagir. Mas quando Paulo escreve para Tito, eu gosto também de uma passagem interessante, porque ele diz assim, e o que você aprendeu de mim e em mim viu, confia também a outros homens fiéis e idôneos para também ensinar a outros. A gente vê em um só versículo 4 gerações. O que você, Tito, aprendeu de mim, Paulo, confia a outras pessoas. Uau. Mas a quem? A pessoas que também estão interessadas em desenvolver outros. Então, Paulo está dizendo para a gente, olha, só ensina para alguém, só discipula alguém que também quer discipular outras pessoas. Como é que a gente pode discipular pessoas? Como é que a gente pode crescer se a gente não receber feedback? Quando a gente olha para a carta aos Hebreus, o autor diz que a característica de um bastardo é não receber a correção. Uau. Deus corrige ao filho que ama. Então a correção, por mais que no momento seja para tristeza, ninguém fica feliz que recebeu um feedback, especialmente quando foi de algo que você poderia ter feito melhor, que você pisou na bola. Mas a Bíblia diz que apesar de trazer tristeza no começo, vai trazer uma transformação, vai trazer um crescimento para a nossa vida, e é uma característica de ser filho. O filho é corrigido. Então, eu entendo que quando eu estou recebendo um feedback de uma pessoa madura, de uma pessoa espiritual, eu estou sendo amado, eu estou sendo cuidado. De uma certa forma, eu concordo com uma frase que eu ouvi de um homem de Deus há muito tempo, e ele disse o seguinte: os 2 maiores perigos na vida de um cristão são, primeiro, ouvir todo mundo, e segundo, não ouvir ninguém. Uau! Porque, às vezes, a gente confunde um pouco, né? A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas eu costumo dizer que é uma diferença de conselho para opinião. Não estou colocando isso aqui como uma doutrina absoluta, mas só para a gente pensar um pouco sobre isso. Opinião é quando qualquer pessoa fala sobre qualquer assunto. Sim. Conselho é quando a gente está ouvindo algo de uma pessoa que tem autoridade naquele assunto, de uma pessoa que tem experiência naquele assunto, que tem vida, que tem unção naquilo que está falando. Se não tem essas coisas, é só uma opinião. Então, vou dar um exemplo. Eu também sou médico de formação. E se uma pessoa, por exemplo, um pedreiro, um encanador,
ele fala algo sobre a minha saúde, é uma opinião. É uma opinião. Porque ele não é um especialista nessa área. Agora, se eu estou numa consulta médica e o médico fala algo sobre a minha saúde, ele está dando um conselho. A multidão de opiniões nos paralisa. Uau. Se você ouve todo mundo e só faz algo quando todo mundo está aplaudindo, você não vai para lugar nenhum. Agora, a multidão de conselhos, pessoas experientes, vai trazer sabedoria para a nossa vida, vai trazer crescimento para a nossa vida. Então, feedback é realmente algo essencial, um princípio para o crescimento. Eu sempre digo que se você estiver em um lugar onde tudo que você faz é elogiado, onde ninguém critica nenhum aspecto, nada que você possa melhorar, esse não é um lugar do teu crescimento, esse é o teu teto. Eu tenho uma péssima notícia, daqui você só pode ir para baixo. Agora, se você está num ambiente onde as pessoas, sim, reconhecem aquilo que você fez de bom, reconhecem onde você cresceu, mas também tem a coragem, a franqueza de poder olhar nos seus olhos e dizer onde você pode e precisa melhorar, onde você errou, parabéns, você está no lugar do seu crescimento. Que legal! Falar em lugar do seu crescimento, vamos falar um pouquinho sobre a igreja e essa importância de congregar, de estar linkado a um corpo, corpo de Cristo, né? E também você vê se a pandemia as pessoas afastaram ou se realmente revelou muitos corações, e tem também os desigrejados que não encontram nenhum lugar para estar. Olha, são temas excelentes, bem pertinentes para essa época que estamos vivendo. Eu costumo dizer que Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, quando a Bíblia diz, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, é um decreto. A gente está vivendo em tempos onde as pessoas falam de tantos decretos. Acredito que aí é da mesma forma. Olha, o prefeito agora decretou isso, e o governador decretou isso, e aí o STF decidiu que o que vale é tal ou qual decreto. Mas existe um decreto, o decreto do Eterno, o decreto de Deus. Esse decreto nunca precisou de atualização, esse decreto nunca foi revogado, esse decreto é eterno. A autoridade que o emitiu é uma autoridade perfeitamente fidedigna, íntegra, e ele disse, não deixem de congregar, porque é um fato da natureza humana que o homem foi feito para estar em conexão. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, todo mundo conhece muito bem essa passagem, depois de abençoar, depois de dar a ele autoridade, depois de dizer para que ele se multipliquem, a primeira observação que Deus fez a respeito do homem foi, não é bom que o homem esteja só. E eu sei que a gente usa muito essa passagem para falar sobre o casamento, para falar sobre a vida conjugal, e isso está certo. Mas é muito mais do que isso. Sim. Deus está mostrando um princípio. Deus está dizendo que o homem não foi feito para se viver sozinho. A vida não foi feita para se viver sozinho. Nós precisamos de conexões. Nós precisamos estar ligados uns aos outros. Eu me surpreendo muito, Vânia, quando eu olho para a igreja, quando eu olho para o Novo Testamento e percebo que sempre que a Bíblia está falando sobre a igreja, uma expressão ressalta, uma expressão ganha destaque. Essa expressão se encontra cerca de 70 vezes no Novo Testamento. É a expressão uns aos outros. Uns aos outros. A Bíblia fala sobre amarmos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros com ósculos santos, consolai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas. É verdade, mais de 70 vezes. Sabe o que isso me mostra? Que sim, nós somos a igreja, mas a igreja não se faz em singular. Igreja só existe no coletivo. Algumas pessoas, elas não entendem esse conceito de que igreja é um corpo e elas acham que podem ser igrejas sozinhas, como, por exemplo, talvez a gente falou dos desigrejados ou das pessoas que não consideram tanto a importância do congregar. Mas veja bem, as pessoas às vezes dizem, eu recebo do cabeça, que é Jesus Cristo, eu não recebo de homens. Vou dar um exemplo aqui como médico. Para que um membro, uma mão, por exemplo,
receba a instrução da cabeça, essa mão precisa estar conectada ao antebraço, que está conectada ao braço, que está conectada ao ombro, que está conectada ao pescoço, que está conectada à cabeça. O que é que isso quer dizer? Que você só recebe do cabeça através do corpo. Você só recebe de Jesus através de pessoas. Quando a gente olha para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê uma verdade fundamental. Ninguém na Bíblia, ninguém ungiu-se a si mesmo alguma coisa. Sempre foi ungida por uma outra pessoa. Ninguém na Bíblia nomeou-se a si mesmo como líder. Sempre foi nomeado por uma outra pessoa. Ninguém na Bíblia enviou-se a si mesmo para um ministério. Foi sempre enviado por alguém. Para não dizer ninguém, nós temos uma exceção, que todo mundo sabe quem é, e essa pessoa disse: subirei, serei semelhante ao Altíssimo. Foi o único na Bíblia que mostra que quis tentar se promover sozinho. E a gente sabe o final dele. Por quê? Porque nós precisamos de parcerias, nós precisamos de conexões. Na verdade, o grande milagre de Deus para o ser humano é que a gente precisa entender que uma parte do meu destino está depositada na vida de outras pessoas. Uma parte do meu propósito de vida só vai fazer sentido por causa de outros. Uma parte da visão de Deus para a minha vida vai ser revelada por uma outra pessoa. Nós precisamos estar conectados. Quando a Bíblia fala sobre Jesus Cristo, naquela famosíssima passagem de João 3,16, nós não vemos a Bíblia dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu livro. Para que todo aquele que ele lesse não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Eu amo a Bíblia. Vou aproveitar até aqui para abrir um parêntese e dizer que a gente tem um canal no YouTube com um programa chamado Bíblia Todo Dia. Devocionais para pessoas de todas as igrejas, até mesmo pessoas que não são crentes, mas numa linguagem simples, uma linguagem fácil, acessível, com vídeos de 5 a 10 minutinhos. A gente fala da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. As pessoas podem pegar os vídeos e em 365 dias você vai ter estudado toda a Bíblia se você assistir um vídeo por dia. Então, eu amo a palavra de Deus, mas veja, a palavra, a Bíblia, não é suficiente sozinha para o amadurecimento dos cristãos. Nós precisamos de outros crentes, nós precisamos ser mentoreados, nós precisamos de feedback. A Bíblia não diz Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu livro. A Bíblia também não diz Deus amou o mundo de tal maneira que criou um canal no YouTube para que todo aquele que ele assista não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, eu não sou contra a palavra de Deus, eu não sou contra as ferramentas maravilhosas de tecnologia que a gente tem, como esse canal, que certamente abençoa muitas vidas, mas eles não são suficientes. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar conectados, nós precisamos congregar. Quando a gente olha, Vânia, para a igreja é comparada a muitas coisas. Por exemplo, a noiva. E eu gosto muito de dar esse exemplo, porque uma das características da noiva é que a noiva é, antes de tudo, apaixonada. Olha que interessante, se você conversar com uma noiva, você pode estar falando sobre qualquer assunto, mas ela vai acabar a conversa falando de casamento. Então você vai falar sobre carros, ela termina falando do carro que vai levar ela para a cerimônia do casamento. Verdade. Você começa a falar sobre culinária, ela vai terminar falando do buffet. Você começa a falar sobre geografia, vamos tentar mudar de assunto. Ela começa falando de geografia, mas vai acabar falando do destino da lua de mel, do lugar que ela vai viajar na lua de mel. Porque a noiva, ela é apaixonada. Você não precisa fazer um sermão para a noiva dizendo a ela 7 razões de por que é importante fazer o casamento. Ela não precisa. Ela está apaixonada. Assim como nós, a paixão pela igreja, eu não preciso dizer aqui, olha, 7 motivos pelo qual nós precisamos congregar. O crente como noiva deve ser apaixonado por esse projeto de Deus chamado igreja. Da mesma forma, vou trazer só um exemplo aqui, eu sei que a gente tem audiência que certamente ama você, seu esposo, mas imagina que eu tivesse a oportunidade de estar aí presencialmente com vocês,
e aí eu falasse com o seu esposo, olha, eu amo a sua vida, quero ter uma comunhão com você, quero te conhecer mais, ter um relacionamento, mas tem uma coisa, só um exemplo, tá? Eu não gosto muito da sua esposa, eu não quero conviver com ela, não quero conversar com ela. Eu pergunto a você, você acha que eu teria espaço na casa do seu esposo, sem querer ter nenhuma aproximação com você, Impossível. sem querer ter relacionamento com você? Impossível. Eu não seria bem-vindo. Porque eu não posso ter relação, eu não posso ter uma amizade com ele sem ter uma amizade com você, vocês são um. Agora, como é que tem gente que diz que ama Jesus e odeia a noiva dele? Meu Deus. A igreja é a noiva de Cristo. Então eu não posso dizer, eu quero ter um relacionamento com Jesus Cristo, mas eu odeio a noiva de Cristo, eu odeio a igreja. Faz parte, é cabeça e corpo. Você não pode conviver com alguém só a cabeça e rejeitar o corpo daquela pessoa. Então nós precisamos entender que o plano de Deus para o homem na nova aliança se chama igreja. Quando nós olhamos para o livro de Atos, por exemplo, no capítulo 2, nós temos a história da primeira igreja, a igreja local, a igreja de Jerusalém. Lá acontece o Pentecostes, e então... Deu um cortezinho ali, vamos ver se ele volta. Travou? Travou. Nossa, eu tô amando. Gente, que rico, que coisa aqui mais voltou, incrível. vamos ver. Voltou, vamos lá, voltou. Aqui... Voltou. Deu uma instabilidade, não sei onde é que a gente parou, só para eu voltar. Você estava falando da noiva, é impossível você querer Jesus e não querer se relacionar com a esposa, com a noiva. Isso. Então, vamos lá. Em Atos, no capítulo 2, a gente tem um exemplo muito interessante, que é a história da primeira igreja local, vamos chamar assim, a igreja de Jerusalém. Acontece o Pentecostes, Pedro se levanta, prega a palavra, e então a Bíblia diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de cerca de 3.000 pessoas. É interessante a gente olhar para os bastidores dessa passagem, porque, veja só, Pedro pregou o evangelho para eles, mas Pedro, depois de ver que eles aceitaram a mensagem, ou seja, receberam a palavra, nasceram de novo, receberam Jesus, Pedro não olhou para aquela multidão e disse, olha, vocês receberam Jesus, agora que bom, vão para suas casas, vivam as vidas do jeito que vocês quiserem e um dia a gente se encontra lá no céu, missão cumprida. Não, porque o novo nascimento, o receber Jesus, é um passo muito importante, é o primeiro passo, é o passo mais relevante de todos, mas não é o único. Perceba que eles receberam Jesus, mas haviam outros passos a serem dados. Qual era o próximo passo? Eles foram batizados. O batismo é um passo importante no desenvolvimento de todo cristão. Mas depois disso, o que aconteceu? Eles foram acrescentados. E aí eu pergunto, acrescentados a quê? Alguém pode dizer, acrescentados ao céu. Mas se a gente olha o contexto, nós não vamos ver exatamente que ele está falando aqui sobre somente o céu, não. Porque, primeiro, eles contaram as pessoas. Parece uma coisa que foi só um adendo nas Escrituras, mas se registrou-se 3.000, é porque alguém estava contando quanta gente tinha lá. Então, eu imagino Lucas ou Pedro, alguém que estava lá registrando, disse, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 1.001, 1.002, cerca de 3.000 pessoas. Por que eles contavam as pessoas? Porque as pessoas contam. Nós contamos pessoas porque as pessoas contam. As pessoas dizem, mas Deus não está interessado em números. Deus gosta tanto de números que tem um livro da Bíblia com esse nome. Um livro de números. Porque esses números representam vidas. Representa alguém que tem o seu casamento restaurado. Representa alguém que agora está no centro da vontade de Deus, que entendeu o seu propósito. Eles foram contados porque eles passaram a viver no plano de Deus para o homem na nova aliança, que é o contexto da igreja local. E aí eu vou abrir esse versículo aqui para ler com quem está assistindo a gente, porque eu acho ele muito interessante. Lá em Atos, no capítulo 2, como eu já falei, eu quero ler a partir do versículo 41.
depois eles aceitarem a mensagem, serem batizados, serem acrescentados, a Bíblia diz, e eles se dedicavam, ou algumas versões, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui são alguns elementos do que significa de fato ser igreja. É um sistema de vida. Veja, fazer parte de uma igreja não é só comer um pão com um suco de uva uma vez por mês, entregar 10% daquilo que você ganha, frequentar um auditório no domingo. Não, tem mais do que isso. Eu amo todas as ordenanças, as liturgias do ser igreja, mas a gente fala aqui sobre um pertencimento em uma comunidade. E aqui a Bíblia fala que eles se dedicavam e eles perseveravam. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Então aqui já me mostra uma coisa importante sobre o ser igreja, sobre o ser pastoreado. Eu sempre digo aqui na nossa igreja que pastor não é a pessoa que te aconselha. Pastor, o seu pastor, é a pessoa que você decide ouvir e seguir os conselhos. Porque qualquer pessoa pode me aconselhar. Isso não vai fazer dela um pastor sobre a minha vida. Mas eu sou apacentado, eu sou pastoreável quando eu decido ouvir e seguir os conselhos. Então a Bíblia diz aqui que eles perseveravam no ensino. Essa palavra perseverar é muito interessante, especialmente nessa sociedade que a gente está tão acelerada, fast food, a gente assiste algo, quer respostas rápidas, nem um áudio no WhatsApp a gente consegue ouvir numa velocidade normal. E aí a palavra perseverança, no dicionário do pastor Edilson, significa continuar fazendo quando a empolgação passou. Uau, isso! Perseverança significa continuar fazendo quando não tem mais aplausos. Perseverança significa continuar fazendo quando ninguém mais está vendo, quando a vontade de fazer não está presente. Isso é perseverança. Veja, eles perseveravam no ensino. Então, o que eles ouviam no domingo era praticado na segunda-feira. Nós precisamos ser uma igreja que aprende no domingo, mas que pratica na segunda, que pratica na terça, que pratica quando a gente não está com vontade de praticar. A Bíblia não está dizendo que todos os dias eles acordavam e diziam que dia maravilhoso, vou praticar todos os ensinamentos que eu tenho aprendido na igreja. Não. Às vezes a circunstância, às vezes a pressão, às vezes o inimigo trazia situações em que eles não queriam praticar a palavra, mas eles decidiram, eu vou me dedicar a esse ensino, eu vou me dedicar a esse sistema de vida, eu vou me dedicar aos conselhos dos apóstolos, dos pastores levantados na igreja onde eu sou apacentado. Isso é ser igreja. Agora, a Bíblia também diz que eles perseveravam na comunhão. Olha que interessante. Mais uma vez, comunhão não quer dizer que é algo espontâneo. Eles precisavam perseverar. Você vai concordar comigo que, às vezes, a gente precisa fazer um pouquinho de esforço para estar perto de certas pessoas. Pouquinho. E outras são, na verdade, uma verdadeira pós-graduação em fruto do Espírito. Você vai ter que se esforçar, porque unidade, comunhão, não é gerado espontaneamente. Tanto é que o apóstolo Paulo, certa vez, disse, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A intencionalidade, né? A intencionalidade existe, não é algo assim. Exatamente. Se ele diz façam todo o esforço, isso quer dizer que unidade não vem de forma espontânea. A gente precisa ser intencional, como você falou. A gente precisa se esforçar, às vezes passar por cima da nossa vontade de estar isolado. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. A gente precisa passar por cima, às vezes, do nosso ego, daquela sensação de ser aquele que sempre quer estar com a razão e priorizar o relacionamento ao invés da razão. A gente precisa passar por cima de muitas coisas, mas ainda assim, com todo o esforço para manter a unidade, vale a pena. Por quê? Porque eu aprendi algo, Vânia, nesse ser igreja. Ninguém, por melhor que seja, é mais inteligente do que todo mundo junto. Uau! Ninguém é mais forte do que todo mundo junto.
Meu Deus. Você é forte em Cristo, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, mas é na unidade que o Senhor ordena a bênção. Ninguém é mais ungido do que todo mundo junto. Ninguém é mais sábio do que todo mundo junto. Não vai estar errado o português agora no que eu vou falar, entenda bem. Nós é melhor do que eu. Certíssimo, certíssimo. Nós é melhor do que eu. Quando estamos juntos, nós temos uma sinergia, nós temos um potencial de fazer coisas extraordinárias. Eu vou dar um exemplo, trazendo uma outra analogia bíblica do ser igreja. A gente sempre compara a igreja a uma noiva, a gente compara a igreja também a um rebanho. E eu gosto dessa analogia porque se a gente parar para pensar um pouco na ovelha, ovelha não é um animal de carga. Isso quer dizer que a gente não foi feito para carregar carga sozinho. A Bíblia fala sobre suportarmos uns aos outros em amor. Toda a alegria que a gente divide, que a gente compartilha, se multiplica. Toda tristeza que a gente divide, ela se diminui. É por isso que a Bíblia ensina a gente chorar com os que choram, por exemplo. Né? Agora, ovelha também não tem muita força sozinha. Quais são as grandes armas de defesa de uma ovelha? Pensa comigo, a ovelha não tem garras. A ovelha não tem uma mordida como um lobo, como um leão. A ovelha nem dá coice direito. Perna curtinha. Qual é a força de uma ovelha? A força de uma ovelha está na unidade. Verdade. Eu gosto muito desses seriados de reino animal, Animal Planet, esse tipo de coisa. E eu percebo algo muito interessante nessa analogia de rebanho. Quando a gente olha para um rebanho de ovelhas, normalmente o leão ou o predador, ele está andando em derredor, buscando a quem possa tragar. Qualquer semelhança com a Bíblia não é mera coincidência. O predador, ele está lá procurando no rebanho alguém que está vulnerável. Mas esse versículo da Bíblia e essa analogia da natureza me mostra algo muito interessante. Veja, o predador busca a quem possa tragar. Isso quer dizer que se o diabo não tragou a nossa vida, se ele não nos destruiu, não é porque ele não quis. Não é porque a gente está no tempo de misericórdia do diabo. Não. É porque ele não conseguiu. Se ele não nos tragou, é porque ele não pôde. Porque ele está buscando quem ele possa. Agora, quem é que o predador pode tragar? Ele tá isolado. Perceba, um leão, por mais forte que seja, não é mais forte que o rebanho. Então, um predador nunca ataca o rebanho, mas ele fica em derredor. E ele tenta criar distrações. Ele tenta tanger o rebanho, ele tenta criar situações. Um rebanho sempre está indo para algum lugar. E isso traz uma analogia muito importante para a gente a respeito de igreja. A igreja não está parada. A igreja está em movimento. A igreja está indo para um lugar guiada pelo seu supremo pastor, onde existem pastos verdejantes, águas tranquilas. Isso representa para mim a visão de uma igreja. E às vezes, no meio do rebanho, a gente vai ter algumas ovelhas que vão dizer, olha, eu sei que a promessa é de águas verdejantes, mas o caminho está um pouquinho pedregoso. Ou eu acho que a gente está indo rápido demais. A gente deveria ir mais devagar. Eu acho que não deveria ser assim. Eu não vou ficar tão de perto agora. Eu vou ficar vendo de longe. E aí, chega um momento que você vai se afastando, e sem perceber você saiu daquele junto do rebanho. Eu percebi algo interessante nos seriados e na vida. Quando uma ovelha se afasta do rebanho, ela não se chama mais ovelha, ela se chama refeição. Pior. O predador está lá procurando. Ele não ataca um rebanho, mas ele ataca uma ovelha sozinha. Então, às vezes a gente pensa, não preciso estar junto, não é bem assim, eu vou me afastar um pouco, eu vou seguir de longe. E essa é uma expressão bem interessante, porque reflete o pensamento de alguns nos nossos dias. A Bíblia fala disso em Pedro, na verdade, a respeito de Pedro. Quando Jesus foi preso,
a Bíblia diz que Pedro seguiu Jesus, mas seguiu de longe. Ele tinha negado Jesus, Jesus foi preso, e aí Pedro seguiu de longe. O que é que quer dizer seguir de longe? Olha que interessante. O que é que Pedro estava fazendo ali? Ele estava dizendo, olha, eu quero ver o que vai acontecer, que vai que um milagre acontece, algo precioso, uma bênção, e se acontecer a bênção, eu estou perto o suficiente para chegar lá e ser abençoado. Mas também estou longe o suficiente para não ser identificado como um deles. Se a coisa apertar, eu me afasto um pouquinho mais e eu estou neutro. Então, às vezes, a gente quer estar perto o suficiente. Fechou. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue... Deu uma travadinha, né? Terminar o raciocínio, né? Uhum. Muito lindo. Voltou, Estamos pastor. de volta. Temos mais 5 minutinhos. Tá bom. Então, olha, às vezes a gente quer estar perto o suficiente para receber da bênção, mas longe o suficiente para não participar do compromisso, para não se misturar, para não se identificar. Foi isso que aconteceu com Pedro. E tem muita gente nos dias de hoje na igreja que fica buscando essa fronteira, essa delimitação segura. Eu não quero entrar demais, não quero radicalizar, eu não quero me comprometer demais, mas também está tão bom essa coisa de igreja, então eu vou ficar aqui, recebo uma palavra boa, se tiver alguma bênção eu estou participando, recebo também, mas não quero ter um compromisso tão intenso. E a questão é que se você segue de longe, nas primeiras dificuldades você nega, mas se você segue de perto, você morre pela causa. Então eu creio que a gente está numa geração de muitos seguidores. Redes sociais funcionam assim, mas a Bíblia fala, por exemplo, de Eliseu e Elias, e a Bíblia diz que Eliseu seguia e servia a Elias. Eu creio que a gente precisa sair de uma geração de seguidores para ter também uma geração de servidores. De pessoas que, como a Bíblia está dizendo aqui, elas vão se dedicar. Então, só para concluir esse raciocínio, eles se dedicavam, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, eles entregavam algo. Igreja não é somente um ambiente que a gente frequenta, é algo onde a gente deixa sair algo precioso da gente, para fazer parte também, seja a nossa prática da palavra, seja a nossa comunhão. E para finalizar esse aspecto de comunhão, eu não sei como é que funciona aí no Sudeste, mas normalmente no Nordeste, as pessoas em geral têm tido uma interpretação rasa do que é comunhão. As pessoas pensam que comunhão é um networking gospel, que comunhão é uma socialização cristã. Se eu chegar, por exemplo, em algumas igrejas e disser, olha gente, no final do culto a gente vai ter um momento de comunhão, as pessoas já pensam logo no lanche. Mas comunhão é muito mais do que comer juntos. Comunhão é uma parceria por causa de um propósito comum. Meu Deus. Nós estamos conectados, não é só para a gente se socializar, para a gente se conhecer, para ter uma amizade, é porque a gente está ligado na mesma causa. Meu Deus. E algo precioso está saindo da minha vida para fazer parte da sua. É assim que nasce parceria. A primeira parceria que aconteceu na história da humanidade, eu finalizo com isso, foi a parceria de Adão e Eva. E aí a Bíblia diz que Deus fez o homem cair num sono profundo. Primeira anestesia da história da humanidade, vou falar como médico aqui. Primeira cirurgia da história da humanidade também, tirou uma costela de Adão. Eu pergunto, será que Deus não poderia ter criado Eva do pó da terra? Por que criar de uma costela? Alguns vão dizer, é porque ele nem queria que a mulher estivesse abaixo, nem acima, mas estivesse ao lado. Tá certo, mas não é suficiente. Algumas pessoas vão dizer, ele criou da costela porque a costela é o osso mais próximo do coração, e a mulher também está próxima do coração do homem. Tá certo também. Ficaria muito bom se a gente estivesse falando aqui num culto de família, com um teclado de fundo, ficaria bem poético, mas não é só isso também. Deus estava ensinando um princípio, não só do casamento, mas de qualquer parceria. Quando Adão acorda, ele mesmo diz, essa é osso dos meus ossos. Deus estava ensinando, olha, para que uma parceria aconteça, algo precioso tem que sair de você e fazer parte dessa outra pessoa. Adão disse, tem algo meu nela. Parceria, seja com a igreja local, seja com o seu líder, com o seu pastor,
um discipulado, é quando algo precioso sai de você para fazer parte daquela pessoa. Do contrário, é só parasitismo. Eu quero aquilo que vai me abençoar, eu quero aquilo que vai me promover, eu quero sugar tudo, mas nada vai sair de mim. Perceba, a igreja não é um bem de consumo. A gente acha, às vezes, que a igreja é assim. Da mesma forma que a gente escolhe um shopping center para frequentar, um cinema, a gente chega numa igreja e diz, eu gostei do estilo de worship dessa igreja, eu gostei do estilo que o pastor se veste, gostei das instalações, está perto da minha casa, vou ser um consumidor nesse lugar. Mas igreja não está numa prateleira de supermercado para você somente consumir. Deve ser um ambiente que você decide que algo precioso vai sair da tua vida para fazer parte daquele contexto. Comunhão, porque você está junto com um propósito comum. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor são esses que vão florescer nos atos do nosso Deus. Então, fica essa reflexão. Eu amo esse projeto de Deus chamado igreja. E se você está afastado, se você está assistindo, está seguindo de longe, eu quero te dizer, ainda tem chance de você poder seguir de perto, de desfrutar da bênção do discipulado. Gente, eu ouviria você assim, tarde toda falando sobre igreja. Queria que você finalizasse terminando com a oração pela casa, por Franca, e que em nome de Jesus, que aqui essa igreja possa prosperar e ter as multidões aqui. E o Senhor está contando conosco. Obrigada por derramar na nossa vida e colocar, assim, compartilhar seu coração. Estou muito grata mesmo. E aí, se você puder terminar orando, é muito bom. Amém. Eu quero também agradecer esse convite. Para mim é uma honra tremenda poder falar para o povo aí da igreja, da casa de oração. Quero estender também a cidade de Petrolina como uma casa para vocês. O que puder, o que tiver ao nosso alcance, contem com a gente. Vocês têm também alguém no coração aqui da nossa cidade, tá? Que bom. Então, você que está assistindo, vamos orar. Se você puder concordar comigo, se onde você está, você pode fechar os seus olhos nesse momento. Vamos fazer isso. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que nos assiste. Eu sei que elas não estão aí por acaso, não estão assistindo esse programa somente porque receberam um link ou um convite de um amigo, mas elas foram atraídas pelo Teu Espírito Santo, porque precisavam dessa palavra. E a minha oração como ministro do Teu Evangelho é que elas decidam ser não apenas ouvintes, mas praticantes de cada uma das verdades, de cada um dos princípios que elas receberam, porque eu sei, Senhor, que fazendo assim, a vida delas vai ser uma bênção em todos os aspectos. Eu oro pela igreja, casa de oração, por crescimento, por favor sobrenatural, por prosperidade. Eu oro pela liderança, para que eles estejam cada vez mais sólidos, mais unidos, como um rebanho, bem juntinho, para que o predador, ele somente ande em derredor, mas ele não consiga tragar ninguém, porque nós entendemos que é nesta unidade que o Senhor demonstra a nossa força e é nessa unidade que o Senhor ordena a sua bênção. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Prazer enorme estar com vocês, gente. Obrigado, pastor Obrigado, Edilson. pastor. E espero você estar aqui outras vezes, porque é tão rico, é tão grandioso o conteúdo de vocês. E eu fico só alimentando. Muito obrigada. Vai ser um prazer, estou sempre à disposição. Forte abraço. Tá bom, Obrigada. muito obrigada. Valeu Tchau, demais. tchau.